tipos de inimizade, né? Então, lá em Atos capítulo 10, se vocês lerem depois, né, com o tempo, a história, conta aquele episódio de Pedro, né? Pedro resistindo, né? A cumprir aquela ordem de Jesus, né? De ir levar o evangelho para todo mundo, né? Ele estava resistindo em ir lá e evangelizar os gentios, né? Foi aí que ele estava lá na casa, né, de Simão Pedro, ele teve um sonho, né, uma visão, aquele lençol baixando com aqueles animais, né, e a voz do céu dizendo: Pedro, mata e come, né? Ele disse: Senhor, eu nunca toquei em nada impuro, né? Porque os judeus, eles tinham uma dieta completamente diferenciada, né, da dieta dos povos que estavam ao redor. E aí Deus falou: como que você pode considerar impuro algo que eu criei, né? Como que você pode? E aí, em seguida, vieram aqueles homens buscar Pedro para ir lá na casa de Cornélio, né? E Pedro entendeu que ele deveria ir, porque Deus tinha acabado de mostrar aquela visão. E aí Pedro, pela primeira vez, né? Bom judeu que era, judeu, em hipótese nenhuma entrava na casa, né, de um gentio, e ele foi na casa de Cornélio, né? A gente já sabe a história. Depois, quando os outros judeus crentes souberam, né, que Pedro tinha na casa desse gentio, chamaram Pedro e repreenderam Pedro, né? Como que ele podia ter feito isso de entrar na casa de um gentio? Está lá em Atos 11. E aí a coisa chegou a uma situação, né, que eles tiveram que convocar uma conferência, né, uma assembleia lá na igreja para tratar do assunto, que depois vocês podem ler lá em Atos capítulo 15, né? Então eles começaram a discutir, né? Pedro já tinha ido na casa, todos que estavam lá na casa de Cornélio aceitaram Jesus, né? O que a gente ia fazer? Os gentios estão aceitando Jesus, o que a gente vai fazer com eles na igreja, né? Porque na sinagoga, o que acontecia era o seguinte: existia um muro, uma parede de separação, e realmente o gentio, ele não passava dali para diante. Ele basicamente ele só ficava na parte externa da sinagoga, do templo da época. Ele não entrava, né? Então, se hoje a gente ainda tivesse essa separação, né? É como se, por exemplo, quem não fosse crente só podia entrar ali na garagem. Não passava da garagem. Algo assim, entendeu? Imagine nunca que um descrente poderia entrar no templo, né? Muito menos chegar lá na frente no altar, né? Era algo mais ou menos assim. Então, depois de eles terem essa discussão, né, nessa assembleia, eles concluíram que a inimizade, né, que existiu durante séculos tinha acabado, né? Ambos os povos, né, os judeus e os outros, foram salvos da mesma maneira, isto é, pela fé em Jesus. Então, olha lá o versículo 15. Que Jesus aboliu na sua carne, isto é, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois povos, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então é isso que ele fez. Ele criou, Jesus criou um novo homem, né? Ele conseguiu fazer essa aproximação, e essa aproximação veio pelo sangue de Jesus. Então, a cruz de Cristo, ela vem a cumprir todas as pré-figurações daquele sistema cerimonial antigo, né? Do Antigo Testamento. E a lei, né, no Antigo Testamento, vocês podem depois ver lá que ela fazia muita separação, muita distinção entre puros e impuros, né? E os gentios, eles eram considerados impuros, né? E no templo havia essa separação, essa parede que separava os impuros, os outros, os gentios dos judeus, né?
Mas agora, Jesus, ele vai dizer que ele é Senhor de judeus e gentios. Tanto é que depois, eu não vou ler agora, porque o nosso tempo já está avançando, mas se vocês quiserem anotar para depois lerem, lá em Atos capítulo 21, do versículo 28 a 31, tem um episódio em que os judeus vão lá e eles arrancam Paulo de dentro da sinagoga, porque eles viram lá no pátio exterior, até eu não lembro o nome, acho que é Teó, é um nome diferente, que é um Éfeso, e eles achavam que Paulo é que tinha levado esse homem gentio da cidade de Éfeso, tanto é que fala lá, o fulano de tal, o Éfeso, para dentro do templo. Isso era uma abominação para eles. E por isso, o que eles fizeram? Eles arrancaram Paulo de dentro do templo e começaram a espancar. Podem, depois vocês vão ler a história lá. E Paulo, ele foi salvo porque quando os romanos, né, que era a polícia da época, eles viram aquela situação em Jerusalém, aquela confusão, eles foram lá com os centuriões, com os soldados, eles arrancaram Paulo do meio da multidão, mas ele estava sendo espancado. Pensa, né? Às vezes a gente vê no noticiário, né, que um dito cujo lá roubou não sei o quê, fez não sei o quê, a multidão foi lá e espancou o cara, né? E a gente acha isso aí terrível, né? Imagine, Paulo estava nas mãos de um monte, de uma multidão enfurecida de judeus, porque achavam, na verdade ele não fez isso, achavam que ele que levou um jeitinho para dentro do templo. Olhe para vocês verem como que o negócio era sério, como era uma inimizade muito grande, eles eram inimigos terrenos, né? E agora, né, por isso que Paulo escreve mais agora, né? Vamos ver rapidinho lá em Romanos, capítulo 10, que é um outro lugar em que Paulo está falando dessa distinção, dessa inimizade que acabou, porque Jesus acabou com essa inimizade. Então, Romanos, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 12 e 13. Olha só. E ele fala assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou. É por isso que eles tinham tanta raiva de Paulo, né? Porque Paulo, aqui, mais uma vez, ele afirma que não há diferença, não há distinção. Jesus derrubou o muro que fazia separação, né? Agora eu queria trazer um pouquinho tudo isso aqui para nós. O que isso tem a ver com a gente, né? Hoje a gente vê, né, que não existe mais essa separação, essa inimizade tão grande entre judeus e o resto do mundo. Mas a gente ainda tem muitos muros hoje que separam uma pessoa de outra. A gente vê que existem preconceitos, existem ideologias e racismo. E isso forma muros. Então, hoje a gente já não tem isso tão forte, né? Esse muro dos judeus e dos gentios, mas a gente tem preconceitos, racismo, ideologias, né? Que separam as pessoas. E o que Paulo fala em Efésios? Que Cristo é a nossa paz, né? Olha lá no versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Olha o versículo 15. Ele fez a paz, né? Fazendo a paz. E no versículo 17, de novo, ele vai falar: ele vindo, evangelizou, proclamou paz. Então, Jesus, ele acabou com tudo isso, né? Porque ele é a nossa paz, ele fez a nossa paz e ele proclamou a paz, né? Agora, o segundo tipo de inimizades que o texto aqui fala, que Paulo também fala, é a inimizade
que existe entre pecadores e Deus, né? Começando ali no versículo 16, aí ele começa a falar desse outro tipo de inimizade, olha lá. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, né? Então agora, tanto judeus como gentios precisam ser reconciliados com Deus. Então agora não tem diferença. O fato é que Jesus veio mostrar que todos são iguais e não importa se você é judeu ou gentia, tanto o judeu, que antes se achava a, a última bolachinha do pacote, né? Nós somos os bons, os outros são todos inferiores. Agora ele falou, não. Agora, tanto os judeus quanto os gentios precisam ser reconciliados com Deus. Vamos dar uma olhadinha lá em Atos, capítulo 15, os versículos 9 e 11. Então, eu vou ler lá. Versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Na verdade, lembra que eu falei para vocês que houve aquela conferência na igreja para decidir que posição os crentes gentios iriam, que posição eles deveriam ficar na igreja? Pedro vai lá e toma a palavra, né? E ele fala, olha lá, e não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. E olha lá no versículo 11. Mas cremos que foram salvos pela graça do Senhor Jesus. Aliás, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, o que ele está dizendo? Que nós, assim como eles, fomos salvos pela graça. Então, não há distinção, né? Aí depois Paulo também reforça isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Ele fala assim, ó. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a cruz foi o lugar onde Deus puniu o nosso pecado. Deus é justo e também, graças a Deus, que Ele é o nosso justificador. Então, o homem é que precisa se reconciliar com Deus. E ele não consegue fazer isso sozinho. A iniciativa da reconciliação, ela partiu de Deus, né? Por isso que eu frisei ali para vocês, né? No versículo 15, né? Porque ele aboliu em sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E o versículo 17, e vindo, né? Jesus vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz aos que estavam perto. Então, ele acabou com tudo. Agora, graças a Deus, todos nós, judeus, os judeus também precisam ser reconciliados com Deus. Também precisam, porque senão não é porque lá atrás eles foram filhos de Abraão, tiveram toda aquela promessa, agora acabou isso aí. Agora eles também precisam se reconciliar com Deus, também eles são pecadores, né? E graças a Deus que essa iniciativa é de Deus, né? Por isso que eu li com vocês lá, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, né? Eu li o 20, agora eu quero ler com vocês o 18, e vou pedir para vocês marcarem, deixarem marcado lá Efésios, e fazerem uma marcação aí em 2 Coríntios, capítulo 5, que na segunda parte do estudo nós vamos falar sobre esse ministério da reconciliação. Olha lá.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem nos reconcilia, a iniciativa vem de Deus e nós precisamos. Mas agora, nós que já fomos reconciliadas, né? Eu estou falando aqui para vocês, para nós mulheres, agora nós temos esse ministério. Guarda isso aqui que eu já volto, eu só quero fechar o assunto. E tudo isso, né? Eu quero concluir aí no versículo 18 do capítulo 2 de Efésios. Ele fala, porque por ele, por Jesus Cristo, ambos pecadores, ambos judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. E depois, se vocês virarem para o capítulo 3 de Efésios, o versículo 12, ele vai falar isso aí de novo, ó. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então, o nosso acesso ao Pai é mediante a fé em Jesus Cristo e pelo Espírito, né? Então, agora eu quero falar na segunda parte do nosso estudo, eu quero falar sobre esse acesso a Deus, sobre esse ministério da reconciliação que foi dado a nós. Então, por meio de Cristo, há um caminho de aproximação, né? Que ele chama aí de acesso. Então, Cristo Jesus é a porta, ele é o caminho para o Pai, né? Por isso que lá em João 10, versículo 7 e 9, Jesus fala, eu sou a porta. E depois no capítulo 14, versículo 6 de João, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por meio de Cristo, os homens, nós, embora pecadoras, uma vez que nós fomos reconciliados, nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Gente, esse é um versículo que vale a pena vocês marcarem muito, muito na sua Bíblia, porque pensa numa promessa linda, né? Num versículo lindo, confortante para nós, né? Olha só o que o Espírito Santo fala para nós. Qual que é, Cláudia? Oi. Hebreus o quê? Eu vou repetir só um pouquinho. A minha voz falha um pouquinho. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha só que lindo. Isso é o Espírito Santo pedindo para nós, olha, acheguemo-nos, quer dizer, vamos chegar pertinho lá. Portanto, confiadamente, né? Com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Gente, se vocês hoje decidirem que vocês precisam muito falar com Bolsonaro, com o nosso presidente, você basta pegar um avião e ir para Brasília e entrar lá no Palácio Alvorada e tá tudo bem? Vocês conseguem entrar lá, sem mais nem menos? Não. Por mais que a gente tenha um presidente que é bem popular, gosta de estar perto das pessoas, né? De vez em quando a gente vê umas imagens dele, umas filmagens, né? Dele saindo do carro para cumprimentar as pessoas. Mas é fácil? É fácil você marcar uma audiência ou você tem que marcar uma audiência? E ele vai ver, né? Será que ele vai aceitar uma audiência com todo mundo que quer falar com ele? É possível? Não é, né? A gente sabe que os reis da época, os grandes imperadores, você não chegava perto deles mesmo, né? Não chegava perto. Até porque
existia um certo cuidado, né? Quem que chega perto do Bolsonaro, né? Uma vez que ele já foi até esfaqueado, né? Então ele tem toda uma escolta, tem todo um protocolo. Agora vocês imaginem, a gente está falando aqui do Deus do universo e do lado direito dele, o rei do universo, né? Jesus. Pensa chegar lá no trono, assim sem mais nem menos. A gente sabe que tem muitas religiões que falam que tem uma série de coisas, que você não chega lá assim, não. Mas ele está falando aqui, claramente, por isso que eu digo, marque muito, que é uma passagem muito preciosa, que ele fala que a gente pode, e a gente deve, ele está dando uma ordem. Você deve sim se achegar com confiança. É um pedido que o Espírito Santo faz para nós. Podem ir, vão lá sim com confiança, cheguem ao trono da graça. E tem mais, uma vez que vocês se chegarem lá, vocês vão receber misericórdia, vocês vão receber graça, vocês vão receber ajuda. Alguém aqui precisa de ajuda para alguma coisa? Eu preciso, né? Nós começamos aqui a nossa reunião com quantas dificuldades que a gente colocou diante de Deus, né? Ou será que a gente precisa colocar isso aqui? Olha lá, mas Ed, você que é a esposa do pastor, olha só, a gente não pode chegar lá, só o pastor. Será que é isso? Não. Será que existe uma casta especial de pessoas para chegar diante de Deus, né? Tem um grupo que fala que é só através da mãe de Jesus que fala lá para ele, mas a gente já viu que não é. Não é. Olha aqui é mais um versículo que fala que não é. Que nós podemos nos chegar com confiança, mas tem um porém. É qualquer um que chega com confiança? Ou não? Não é, né? A gente viu que primeiro nós precisamos ser reconciliados com Deus. Mas se agora todas nós já somos reconciliadas, aí sim, nós temos acesso direto ao Pai. Gente, isso aí não tem preço. Virem umas páginas para frente, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, o versículo 25. Olha só. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele, esse ele é Jesus Cristo, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gente, que Deus já existiu em alguma época Cláudia, do mundo? Oi? Alguém a falou? internet está ruim, não estou escutando você, Cláudia. Vocês estão me escutando bem ou não? Eu não estou. Eu vou tentar falar um pouquinho mais perto aqui, falar mais pausadamente, para ver se fica mais fácil. Às vezes pode ser a sua internet, Ed, Aham, porque elas todas estão falando que elas estão me ouvindo bem. Então, olha, ok. eu vou repetir o versículo 25 do capítulo 7 de Hebreus, ele falando que ele pode salvar totalmente. Isso somos nós. E ele vive para fazer o quê? Para interceder por nós. Olha só, o Rei do Universo, o nosso Salvador, que está no lado direito do Deus Todo-Poderoso, ele vive lá fazendo o quê? Intercedendo por nós. Dá para imaginar o que é isso? Dá para imaginar? Não tem nenhuma religião no mundo, gente, que tenha um Deus que fica lá se importando com as pessoas. Se importando com as pessoas. Por isso que quando os gentios ouviram o evangelho da paz, eles não se importaram em morrer a troca de Jesus. Eles falaram, eu morro, mas eu não abro mão desse evangelho, desse Deus maravilhoso, do Filho de Deus que está ao lado dele intercedendo por mim. Eu não tinha esperança nenhuma nesse mundo em que eu era. Nunca ninguém se importou comigo. Nunca ninguém se importou. Eu era um lixo.
eu era tratado como um cachorro, eu era chutado para todo lado, e agora você me diz que eu posso chegar ao Deus do universo a qualquer hora que eu precisar. Eu tenho um socorro em ocasião oportuna. E ainda mais, o próprio Filho de Deus está lá intercedendo por mim. O que mais que eu quero nessa vida? O que mais que eu quero nessa vida? Né? Então, essa palavra aí que ele fala interceder, significa intervir em favor de outra pessoa. E é isso que Jesus está lá. Então, você vai ao trono de graça e ele lá, Pai, olha, a Cláudia Breia está aqui. Ela está pedindo por um trabalho. Quando o senhor não der um trabalho para ela, por favor, Pai. Olha, né? Olha, gente, isso aqui sou eu falando com as minhas palavras, né? Quem sou eu para dizer se é essa comunicação que o Espírito Santo fala? Porque a gente sabe que o Espírito Santo intercede por nós e Deus traduz aí a linguagem do Espírito para o Pai, né? Então, eu não sei se ele escuta desse jeito, se ele recebe desse jeito e se ele passa para Deus desse jeito. Mas olha que privilégio, né? Que privilégio. Então, eu queria que agora vocês abrissem lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Olha só o que ele vai falar assim. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, mais uma passagem na palavra de Deus, né? Falando que é Jesus quem morreu por nós, por isso ele pode interceder por nós. Por isso ele pode interceder por nós. Abram lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, 51. Esse é quando fala lá da morte de Jesus, né? E quando Jesus finalmente, né? No versículo 50, ele fala que ele entregou o Espírito. Olha o que acontece no versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, né? E aconteceu lá outras coisas, abriram-se os sepulcros, enfim. O que eu queria chamar a atenção é que esse véu que separava o santo dos santos, Deus é que fendeu de alto a baixo. Por quê? Interessante ele ter colocado aí de alto a baixo, porque de baixo para cima, podia ser que um discípulo foi lá, né, e rasgou, né, para mostrar que acabou a separação. Não, foi Deus que mostrou que agora não tem mais diferença. Somos todos, estamos reconciliados, todos temos acesso a Deus. E agora eu queria falar um pouquinho sobre esse ministério de reconciliação, né, que nós temos. Então, vocês deixaram marcados lá em 2 Coríntios, né, capítulo 5. Então, nós vamos ler do versículo 18 a 21, falando sobre esse ministério de reconciliação. Então, é da vontade de Deus, né, que as pessoas se reconciliem com Ele. Olha lá, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Então, porque nós fomos reconciliados com Deus, agora Ele nos deu o ministério de reconciliação. Então, o que significa isso aí, né? Na verdade, o que ele está dizendo aí é que Deus, Ele espera, né? Ele deseja que todas as pessoas se reconciliem com Ele, né? E Deus chama os cristãos, nós, mulheres crentes, a proclamarmos o evangelho de reconciliação aos outros. Então, Deus chama os crentes a proclamar esse evangelho. Se vocês virarem um pouquinho lá para 1 Coríntios, deixa marcado aí que nós vamos voltar nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo, né, ele abre essa carta aí falando assim, olha, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavra de sabedoria, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo está falando que o ministério dele de pregar foi um ministério que Deus deu para ele. Então, a gente sabe que Deus deu muitos ministérios para muitas pessoas, e Ele dá até hoje. Então, tem pessoas que têm o ministério de cuidar numa igreja, tem pessoas que têm o ministério de ensinar, de servir, de ensinar, né? A gente já viu isso, né, há um tempo atrás. Mas aqui Paulo está dizendo que ele recebeu de Deus o ministério de evangelizar, de reconciliar os homens com Deus, né? E ele fala lá, olha, no versículo 19, lá de 2 Coríntios, capítulo 5, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, aqui ele está falando nós, né? A palavra de reconciliação. Então, Deus quer que a gente aceite esse privilégio de servir aos incrédulos, proclamando o desejo que Deus tem de que todos se reconciliem com Ele, né? E quando ele fala aí no versículo 19 que ele nos confiou, ele entregou a nós, ele confiou a nós essa palavra de reconciliação, essa palavra de reconciliação é a mensagem verdadeira, a mensagem firme, a mensagem fiel do Evangelho. No mundo aí, gente, a gente está cheia de doutrina falsa, cheia de mensagens falsas, cheia de filosofias. E não é isso que ele quer que a gente leve. Ele quer que a gente leve a palavra de reconciliação, a palavra certa. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa. É uma mensagem verdadeira. E olha agora que interessante o que ele vai falar no versículo 20, olha. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, né? Na verdade, a gente sabe que o embaixador, ele é o representante, né, de um governo no outro país. Naquela época, era o representante do rei nos outros países, né? E ele ia andando de país em país. E o que ele está falando aqui? Ele está usando a mesma analogia para dizer que nós, mulheres aqui da Igreja Batista Jardim Mental, que já fomos reconciliadas com Deus em Cristo Jesus, nós somos embaixatrizes, né, do Rei do Céu, né? Então, cada vez que a gente leva o Evangelho a uma pessoa, é como se a gente suplicasse a essa pessoa que ela se reconcilie com Deus. Por isso que ele fala, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Gente, vamos aqui parar para pensar um pouquinho. Vocês acham que Deus precisa aqui da Cláudia, da minha boca para falar, para reconciliar alguém? Não. Precisa? Não. Ele não precisa. Deus pode muito bem falar aqui com uma voz, aqui, falar para todo mundo, escutem aqui vocês, brasileiros, se vocês não se arrependerem, não crerem no meu filho Jesus, vocês vão morrer, vão para o inferno, mas se vocês se arrependerem, vocês podem ter acesso a ele. Ele podia fazer assim? Podia. Pode. Mas como que ele escolheu fazer? Ele escolheu
nós escolher, nós com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com nossos problemas, ele nos escolheu. Então, se a gente vai e cumpre esse propósito, é como se Deus mesmo estivesse falando. Olha que coisa linda! E cada vez que você fala de Deus, que você pega uma pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, como nós estávamos antes, e mostra para ela que ela não precisa ficar morta, que ela pode vir para a luz, que Deus já colocou todos os nossos pecados em cima de Jesus, né? Que ela não precisa mais, né? Ó, por isso que ele termina lá no versículo 20. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado, Deus moeu ele lá, né? A gente já leu que pelas pisaduras, pelas feridas de Cristo, nós fomos sarados. Então, o que ele fez? Ele colocou tudo de errado que a gente fez e que ainda vai fazer, que todos que vão nascer ainda vão fazer, o próprio Nicolas, né? A Maria Luísa da Cleiliane, né? Que vai nascer ainda, que vai pecar lá na frente, depois que crescer. Ele já colocou, ele já falou. Jesus já pagou o pecado do Nicolas, do Nicolai e da Maria Luísa, que vão nascer ainda. Do Benjamin, né? Pequenininho, da Maria Luísa, que nasceu, né? O netinho. Do Benjamin, da Ed. Deus já pôs todo o pecado que o Benjamin vai cometer em Cristo, né? Para que quando ele olha para nós como pessoas justificadas. Vocês já imaginaram isso? Né? Não consigo muito parar para imaginar. Como que é isso? Como que Deus pode olhar do céu e não me fulminar na hora cada vez que faço uma besteira, né? Por que Deus não faz a gente já bater no poste, fez besteira, pá, né? Adão foi assim, né? Adão e Eva pecaram um pecadinho só, né? Pá, fora do paraíso. Acabou, não tem direito. E ele não faz isso com a gente. Por quê? Porque agora nós temos um intercessor lá do nosso, intercedendo por nós. Já pensaram nisso? E é isso que ele quer que a gente faça pelas pessoas. Ai, gente, tá falando que tá faltando 1 minuto. 1 minuto e pouquinho só, vai terminar. Se vocês quiserem, a gente pode voltar mais um pouquinho. Eu não posso ficar até mais 40 minutos, mas eu posso ficar um pouco mais para a gente terminar. Vocês querem dar um positivo, dar um joinha? Eu não vou poder participar, Cláudia. Eu vou preciso sair ali agora. Tá bom. Tá Mas daí bom? depois você pode ouvir o final, né? Lá no canal, eu vou colocar. Vocês querem entrar mais um pouquinho? Posso. Pode. Então, eu vou... vai terminar na hora que apagar aqui. Podemos também continuar semana que vem. Não sei, não quero ficar pesado. Tá? Acho que é melhor, porque daí a gente já vai sem interrupção e já... Beijos para vocês. Beijo, querido. Beijo, Ed. Então, eu vou deixar como tarefa de casa vocês lerem de novo esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 21, e tentem ver como que vocês podem ser embaixadoras, né, nesse ministério de reconciliação. E semana que vem eu vou falar mais um pouquinho disso, porque é muito importante, é muito sério, é muito lindo isso aí, né? Imagine a Neia foi escolhida agora para ser embaixatriz do governo Bolsonaro. Aonde, Neia? Estados Unidos. Olha que privilégio. Pensa, gente, a gente foi escolhida embaixadora.